sumamente creativos, ¿no? Tenemos respuestas para las preguntas que se hicieron antes, pero las nuevas preguntas van a ser distintas, ¿no? Es necesario volver a orar con María, porque su silencio nos enseña cómo se puede estar a los pies de la cruz, cómo se espera la Pascua, cómo se espera el Pentecostés. El cenáculo es un lugar donde está el Espíritu Santo, en presencia de María, Reina de los Apóstoles. Hay una comunidad de fe, una comunidad que comparte la palabra, la Eucaristía, y están formados como los apóstoles de Jesucristo. Salen y van hasta el final del mundo. Aquellos que estamos llamados a ser, nosotros como obra de María, pero todos los carismas de la Iglesia, de hacer que la Iglesia llegue a ser verdaderamente una familia, donde todos se aprecien, donde reina el amor. Yo no puedo obligar a nadie a que abra su corazón, a que sea confidente. Solo cuando me he ganado la confianza, él va a ser capaz de hablar de sus dolores, de sus angustias, de sus miedos, de aquello que le duele o que le preocupa, ¿no? Así logramos la unidad, cuando descubro al otro como un don de Dios. Ya en la creación existe el día y la noche, verano e invierno, el frío y el calor, hombre y mujer. Son opuestos, llenos de tensión, pero justamente por eso generan energía. Estamos para sumar y trabajar unidos, cada cual aportando lo nuestro, lo propio, pero sí para ir sumando. No hay que tener miedo. Lo que venga, sin duda, será para bien, si es fruto del Espíritu, aunque sea a veces con dolor, con sufrimiento o con desconcierto. ¿De qué se ha tratado la obra histórica de María? Ha dado a Jesús. Esta es la obra más grande. Ha dado Jesús al mundo. Entonces nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos amarnos para que Jesús pueda estar presente en medio nuestro, dar a Jesús espiritualmente al mundo. María es la persona que es fiel a la voluntad de Dios, acepta una voluntad que no entiende del todo, pero lo acepta en el misterio y lo sigue hasta el final. Y es la que está, cuando los discípulos se escapan todos, es la que está al pie de la cruz. Es necesario sentir este dolor, nuestra pequeñez. Se necesita humildad y así podemos ofrecer la buena nueva porque las periferias están por todos lados. La misión de la Iglesia hay que entenderla hoy a la luz de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Si los horizontes son máximo provecho y mínimo de riesgo, entonces la solución es explotar a la gente, ¿no? Hay una llamada a entrar en esos horizontes, ¿no? Y eso es periferia clarísimo, porque ahí el Evangelio, si toca proféticamente y críticamente, ¿no? El encuentro con Jesús debe generar felicidad. Esta felicidad se debe hacer servicio. Podemos encontrar algunas inspiraciones comunes con las cuales podemos trabajar en conjunto por el bien de la Iglesia. ¿Conoces aquella tierra cálida y familiar que el amor eterno se ha preparado, donde corazones nobles laten en la intimidad? Corações nobres pulsam, intimamente unidos e se suportam com alegria sacrificial, onde abrigando uns aos outros, se inflamam e afluem para o coração de Deus, onde brotam torrentes borbulhantes de amor para saciar a sede de amor do mundo. Sim, eu conheço esta terra maravilhosa. É o prato de sol no brilho do Tabor, onde a Nossa Senhora, 3 vezes admirável, impera no meio dos seus filhos prediletos.
e retribui fielmente todos os dons de amor, revelando sua glória, sua infinda e rica fecundidade. É minha terra natal, é minha terra de Shansta. Sim, é minha terra natal, é minha terra de Shansta. O nosso desejo mais profundo é o horizonte que levamos plasmado no coração de Deus. Um coração que hoje nos dispomos a abrir para compartilhar a vida e nos enchermos dela. Em um momento de silêncio, dispomos o nosso coração para os presentes que Deus prepara para nós. Com um coração aberto e disposto, da mão da nossa querida Mãe Rainha, elevemos nosso olhar a Deus para dizer com confiança: despertar com novas forças para reavivar o fogo do amor. Pai, eu te saúdo com alegria, em união com todos os que se empenham por Shansta. No santuário estamos reunidos
Aí os nossos corações se inflamam no amor à Mãe 3 vezes admirável, que através de nós quer construir teu reino. Animados pelo Espírito Santo, ajoelhamos com hinos de júbilo, louvamos a Cristo, que com ela nos envia como instrumentos para transformar os destinos dos povos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. Guarda-me, defende-me, utiliza-me como instrumento e possessão tua. Amém. Vamos todos.
Tremendo, tremendo coro. Qué linda oración de la mañana. ¡Aplauso! Absolutamente, qué energía tenemos hoy día. Ahora ya no hay frío, no hay nada. Esto está increíble. Qué rico estar acá. Hoy muchas gracias. Gracias al coro hermoso, gracias a la gente que preparó la liturgia pequeña, esta oración de la mañana que nos ayuda a conectarnos, que nos ayuda a empezar a centrarnos a lo que vivimos el día de hoy. Muy bien, bueno, solo recordarles que tenemos las confesiones durante todo el día. Para lembrar, nós temos as al confissões capital de gracias. e as contribuições ao capital de graças. Las confesiones serán en la casa de la Virgen Peregrina. As confissões serão Muy bien, na casa da entonces, Virgem queremos invitar a Peregrina. este cenário com Pablo a unas personas muy especiales. Queremos convidar algumas pessoas muito especiais. São muito especiais porque trabalharam muito, são a alma, porque estão entregando-se por inteiro durante meses. E muita gente também de forma anônima ha dado seu tempo, sua energia. Queremos convidar que venha na frente a Irmã Maria Jesus. Presta serviços ao movimento e que nos vai dar algumas palavras. Também vamos convidar o Padre Gonçalo Yanes, diretor nacional do nosso movimento. E também queremos invitar a la familia Porras Gacela, Jorge y Tía. Queremos convidar a família Porras Gacela, organizadores deste jubileu. Bueno, lo primero que queremos hacer, aquí estamos un poco el team que estuvo preparando desde el centro, porque Primeiro, falar do time que esteve preparando. O time é muito maior e muito mais estendido, mas especialmente em agradecimento à nossa mãe, ao nosso pai fundador nessa terra de cenáculo, que tantas vezes e que há tantos passos dele. E queremos dar uma cordial boas-vindas. Ver essa igreja cheia e também ontem à noite é comprovar que a mãe nos queria aqui. Um momento de graça, um momento de Pentecostes, e escolheu a estes filhos, quando o pai começa a palestra do 31 de maio, diz que a Santíssima Virgem o escolheu. E eu também posso dizer que ela também escolheu a cada um dos seus filhos que estão aqui para dar uma graça especial do 31 de maio neste santuário. Assim que sejam todos muito cordialmente bem-vindos e esperamos ter um momento de família, um momento de cenáculo entre todos. Muito obrigado, Irmã Maria de Jesus, e que alegria o que ela disse, pela festa linda que vivemos ontem, um ambiente de família, a alegria de poder celebrar os 75 anos nesse lugar, deste hito, que deu tanta vida para a família internacional. Muito obrigado por estar aqui. Eu quero compartilhar brevemente, repassar o que vai acontecer hoje. Se vê todos aí com a sua bolsinha, nos vê muito bem. Simplesmente falar dos grandes blocos. Não precisa tirar, mas só para compartilhar que amanhã de agora vai ser mais temática, mais de conversa. Vamos ter 2 momentos de painéis de conversa que vamos ter aqui
que vamos ter 3 convidados no primeiro bloco e 3 convidados no segundo, que vamos estar conversando no primeiro bloco sobre o contexto e as motivações do 31 de maio. E no segundo bloco, sobre a mensagem e a vivência, para ser um painel de conversa. Depois, vamos ter, no meio dos 2 blocos, um cafezinho. E vai ter alfajores. E se não, reclamem com alguém. Vamos ter o almoço, depois do painel 2, e depois do almoço vai ter um momento muito importante que contamos desde as internas, que vai precisar de muita logística e que se queimaram as sobrancelhas para armá-lo. Desde os nossos grupos de interesse, na sua credencial, cada um tem um encontro, um taller, que tem que buscar nos seus programas em que setor está o que me corresponde. Esse encontro cenáculo que eu vou participar. Então temos 2 blocos de manhã, de reflexão, depois almoço, e depois do almoço teremos estas oficinas, depois que se chama Encontro Cenáculo, e depois teremos a missa, depois a janta, e depois vamos ter a nossa cantata de memória agradecida. Esse é o programa de hoje, assim que vamos com muita vontade e que seja muito abençoado. Bom, mas nada disso seria possível se a gente não tivesse a nossa mãe, o Espírito Santo, e a Deus que nos está acompanhando. E também muitos voluntários que estão apoiando intencionalmente e aqui no Chile com orações e com muitas ações. Partindo pela irmã e pelo padre, que os convidaram a participar dessa comissão e que se armou um grande grupo. E eu queria pedir que nos deem um aplauso para acolher a comissão de conteúdo, de canto, de finanças, de liturgia, com a peregrinação de ontem, com a comissão de logística. Sem ela não seria nada possível, nada do que estamos fazendo. E todos os inúmeros voluntários, desde a preparação da comida, das traduções. Muito obrigado por convidar-nos por esse dia de luz e espírito que estamos vivendo. Bom, voltar a agradecer que todos esses 9 meses tem sido um privilégio para trabalhar com todas essas pessoas. E por vocês chegaram coisas por vários lados, por e-mail, pelos conteúdos, o contexto do 31 de maio, para que não fosse só uma celebração, mas também ver o que significa para nós e no futuro. Ontem, no dia da história, de encontrar cada um com seu país, com seu santuário, um grupo de voluntários que nos deram uma janta muito boa. Hoje vamos estar vendo o trabalho da comissão de conteúdo, que tiveram todos esses meses trabalhando, um montão de palestrantes, para só aproveitar. E amanhã, vamos ver o futuro, o que nos mudou, e não seja só uma coisa que passou, mas também uma missão mais firme e mais pessoal para toda a família. Muito obrigado. Uma comissão importante é uma comissão de comunicações, assim que muito obrigado por compartilhar em todas as redes sociais. Muito obrigado.
E esse momento assim não pode terminar sem um Viva a Mater. Um aplauso para a Mater. Muito obrigado por essa comissão, de tudo que vivemos começando ontem e também que vamos continuar vivendo hoje. Nós vamos fazer que valha a pena tudo o que prepararam para nós. Que incrível esta comissão que preparou tudo para nós, para todo esse fim de semana. E agora queremos convidar outras duas pessoas, o padre Arcádios e a irmã Cacilda, que fazem parte da coordenação internacional do movimento. Um aplauso pela grande viagem que fizeram até o Chile. Eu sou a irmã Cacilda, sou do Brasil, mas vivo em Schoenstatt faz alguns anos. E juntos estamos na coordenação internacional. Antes de sair de Schoenstatt, ela vive muito perto de Schoenstatt e fui lá e entreguei em Schoenstatt, entreguei a todos vocês. Não sabia quem eram vocês, mas os entreguei todos à mãe. E pedi os dons do Espírito Santo para cada um de vocês e que cada um de nós podamos sair daqui com uma grande missão, porque aqui está o terceiro hito e o que a mãe quer para o futuro de Schoenstatt. E também trago dela uma grande... Depois disso, só tenho que dizer amém. Eu sou o Padre Arcádios e trabalho com a irmã Cacilda na coordenação internacional. Estou muito feliz de estar aqui. Estamos muito felizes de estar aqui no cenáculo, perto do santuário. Representantes de muitos países. Mas cada um de nós, por aqui, tem que saber, todo o mundo de Schoenstatt reza e oferece capital de graças para nós. E estamos juntos. Viva o Pai! E o mundo schoenstattiano espera que vamos um no outro desde aqui. E assim será. Obrigado. Muito obrigado aos nossos coordenadores internacionais, também a nossa família em tantos países. Vem aqui mais para o centro para que todos nos vejam. Uma lembrança que temos confissões, os sacerdotes estão disponíveis. Até a hora da missa vão estar disponíveis na casa da Mãe Peregrina, aqui do lado da igreja. 2 por 1 a confissão. É uma boa oportunidade, tem que aproveitar. Vamos começar com um momento muito importante. Esse foi preparado com muito amor e pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine para que nos abra o coração. O primeiro impulso se chama Contexto e Motivações. Se vai projetar um código, um QR Code. Se possam, se conectem, mas não que estén só no celular, mas também que estar vinculados a lo que ustedes piensan y sienten a través del impulso. Bueno, espero que les haya llegado. Muy bien. Ahora sí ya pueden guardar sus celulares. Agora sim, muito bem, já podem guardar seus celulares. ¿Y cuál va a ser el objetivo de este impulso? E qual vai ser o objetivo desse impulso? Vai ser compreender o contexto de igreja eclesial do nosso pai fundador, Padre José Quentenich, para o
acontecimento do 31 de maio de 1949. Tenemos una súper invitada especial, Pablo. ¿De quién se trata? Una persona muy famosa. Temos en uma Chile, me han contado. uma convidada muito especial, muito famosa no Chile. E para dirigir esse momento, Susi, a jornalista da Universidade Católica do Chile, pertence à Chancellor e da Juventude e é de Punta Arenas. Hace 23 años, tiene 3 hijos universitarios y ellos han sido coordinadores y dirigentes de la familia allá en el confín del mundo. Entre los apostolados de Susi, Susi colabora con la revista Vínculo, que es parte del movimiento aquí en Chile. Ela colabora com a revista Vínculo e com a Editorial Patris e com a Diocese de Punta Arenas, com a comunicação e com certeza nos ajudou muito nesses dias com o jubileu. Bem-vinda. Sí, se escucha bien. Gracias a todos. Bueno, vamos a tener dos paneles Bom, ahora. vamos ter 2 painéis agora, como estavam falando João Paulo e Érica. Só uma pequena introdução, que é o que eu penso. Talvez não vamos entender todos com a cabeça, porque o 31 de maio é um pouco complicado. E ele nos vai abrir o coração com as lindas palavras, como convidou o Padre Diogo ontem. E esses 2 painéis da manhã nos vai abrir ao coração, ao que Deus nos quer dar no nosso coração. E o que vamos conversar com os nossos palestrantes. Guardem o código para que também possam fazer perguntas. E também no final do painel vamos fazer as perguntas que vocês escreveram para compartilhar. A primeira palestrante, Maria Assunção. María Asunción es psicóloga, es magíster en psicología É psicóloga e mestra es miembro del e Instituto candidata a doutora e é das Senhoras de Schanstatt Universitarias en Campanario. e assessora em Campanário. Cristian León González es arquitecto, licenciado en estética, es doctor en arte sacro, está casado, tiene 2 hijos, es miembro de la Federación de Hombres y vocero de Voces Católicas. Es académico universitario. Hola, Cristian. Cristian Leão González, Y tenemos a David Pereira, quien es arquiteto licenciado em estética pela PUC. E Davi Pereira, argentino, vive no Chile há 30 anos, é professor de artes plásticas e filosofia, tem uma mestrado em comunicação e educação. Isso vai ser como estar na sala da nossa casa, porque vamos um no outro. Esse primeiro painel é o que queremos conhecer um pouco o contexto eclesial, cultural e psicológico do nosso pai. Por que aconteceu isso? Desde 18 de outubro de 1914, desde 31 de maio de 1949. Aconteceram muitas coisas que chegaram até esse momento, que levaram o nosso pai a dar esse passo audacioso. E vamos ver algumas das coisas que chegaram a isso e entender algumas delas. Para começar, vamos ver um vídeo e um impulso para motivar esse painel de conversa. A vida espiritual de Schanstatt tem uma fonte, é a aliança de amor com Maria no santuário. Como entra Deus na nossa vida? Como podemos responder melhor para dar ao mundo uma forma nova? Vamos ao santuário. 3 graças atuam no coração. Fazem raízes, crescem e dão frutos. No rio Reno,
Padre Kenten forma sacerdotes, leigas, consagradas e educadores. Como fortalecer a fé cristã? Se decide dar um novo passo, impulsa o Ano Mariano e um movimento de peregrinos. Em pouco tempo, multiplicarão ermidas com a imagem da Mater e as peregrinações a Schoenstatt. Surge a vida, mas começam as críticas. A linguagem é irritante, também o sentido. Peregrinar a um santuário sem milagres extraordinários, contribuições à graça com nossas ações. Aos 6 meses de prisão em Koblenz e 3 anos no campo de concentração de Dachau, o fundador se convence profundamente da missão sobrenatural de Schoenstatt. Publica o Rumo ao Céu, um livro de orações e testemunhos de fé frente à tortura, à fome, à morte. Se devo representar a imagem do Cristo glorioso, primeiro devo imitar a imagem do Cristo crucificado. O Padre Kenten peregrina a Roma e se compromete com Pio XII a servir a Igreja. O vínculo e a liberdade da vida consagrada. Viaja à África e América. Cria novos polos para sua obra. Funda comunidades autônomas em uma estrutura federativa. A corrente de graças que nasce às margens do Reno aflora em outros santuários e acolhe novos riachos e rios. Fontes, correntes, riachos, rios, metáforas do mundo de vinculações. Na Alemanha, o fundador propõe formar uma comissão para que a Igreja possa estudar a Schoenstatt. Mas a Assembleia de Obispos realiza uma visita diocesana. O pai não justifica, mas com o correr dos dias, pensa que é uma oportunidade. O resultado considera aceitável, incluso uma bênção. No entanto, o visitador muda o texto do informe. Por que essa mudança? Seu conteúdo agora é negativo. Aparecem novos juízos, expressões como objetivos falsos, ou filialidade primitiva, ou massificação a um nível superior. Se toma uns dias para meditar no santuário de Nova Helvécia, Uruguai. Deus me fez viver a luta que hoje comove o Ocidente. A reflexão constante encontrou cura na vida diária. Deve responder. Começa a ditar a carta de resposta. Mais de 300 páginas em 5 envios. O primeiro desde o Chile. Enquanto eu escrevia, vocês imploravam ao Espírito Santo em silêncio. Uma carta sobre o altar, um trabalho em conjunto, uma celebração em um santuário incompleto. O bispo de Treves, intrigado com o tom áspero do padre, não espera a resposta completa. Manda a Schoenstatt as mesmas exigências que a Conferência Episcopal tinha formulado ao ano anterior. Finaliza a visitação. Agora o bispo Stein denuncia o padre Kenten ante a congregação para os religiosos por comportamento ditador e falta de sentido eclesial. O Santo Ofício nomeia o padre Tromp como visitador apostólico, quem decide separar a obra e o fundador. O contexto agora é mais hostil para um diálogo franco. O exílio de Milwaukee dura 14 anos. O padre pede uma reabilitação jurídica, mas não é escutado.
É tempo de espera e de escrever. Decide documentar sua posição frente aos temas que ficaram abertos e pratica a liberdade de pensamento. No Concílio Vaticano II, os cardeais e bispos pedem anular a sanção do Santo Ofício. João 23 o aceita, mas falece em pouco tempo. Paulo VI o convoca a uma nova visitação apostólica. A Congregação para os Religiosos dispõe a autonomia de Schoenstatt como um novo carisma dentro da Igreja. Mais tarde, a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada reconhecerá o princípio paterno e o vínculo filial com Deus como paradigma. O padre volta e se compromete a cumprir com a missão do Concílio Vaticano II. Chega até o santuário original na noite de Natal e renova sua aliança de amor com Maria. Muito bem, um lindo vídeo que nos dá um contexto. Quero começar perguntando aos homens, com Christian. Dando um contexto da época, por que aconteceu isso? Conte-nos a sua reação ao vídeo desde o seu ponto de vista de algo mais geral. Primeiro, dar as felicidades ao Davi pela montagem e pelo roteiro. Fantástico. Obrigado. Bom, quando o Padre Kentenich sai do campo de concentração de Dachau, temos que entender que o 31 de maio não se pode entender sem o 20 de janeiro. Quando sai, podemos dizer que ele se percebe, ou tinha percebido, e agora comprova, que os ideais da ilustração podemos dizer que o Pai percebe que esse abandono de Deus, de alguma maneira, havia provocado o contrário. Nunca um século havia sido tão destrutivo, tanta gente morrendo, as cotas de violência maiores e imagináveis, e o Padre Kentenich fala do homem sem Deus, o desumaniza e o demoniza. Essa constatação empírica tem que ser entendida, que não é possível entender o Padre Kentenich sem a vivência de Dachau. O Pai cambia depois de Dachau. Ele muda, entende uma coisa fundamental. Primeiro com a falta de raiz do homem alemão, lembrando que o homem alemão nessa época tinha crenças mais ortodoxas do que como espiritismo e outras opções espirituais. Depois que cai nesse totalitarismo que começou em 1933, essa Alemanha totalmente deprimida e humilhada pelas duras imposições do Tratado de Versalhes, senão que o tempo de guerra não foi só um tempo entre a guerra primeira e segunda.
começava em 45, mas que começava em 14. Hitler, nesse ano de 30, fazer a Alemanha, que era uma sociedade humilhada em uma potência mundial, as pessoas o seguissem cegamente. Alguma coisa passou, se mudou os sentidos, a noção de verdade, e começaram a cair numa coisa muito dramática que o introduziu a todos em uma guerra que foi um extermínio. Então imaginemos uma Alemanha que está destruída, teria que rearmar esse país. Então, o Padre Kenton está nesse contexto. Então, a fé cristã volta a ter força. Não sei se viram as novas e reconstruídas igrejas na Alemanha nessa época, que é uma coisa maravilhosa. Então, entender isso e o tema dos vínculos, o desenraizamento do homem, as causas segundas, a importância da psicologia para isso, de ter raízes perfeitamente em Deus através de pessoas, através da natureza e de coisas. Então, nesse contexto, o padre começa o seu caminho. Isso vai trazer problemas no futuro. E esse vínculo especial com as irmãs pode ter problemas e também então, pessoas que estão no tempo preciso levam a união, poder devolver a unidade, a harmonia. Então, muitos elementos. E por outro lado, para contexto, o ano 49, do 31 de maio, é também quando os russos fabricam a bomba atômica e começa a Guerra Fria. O ano 52, quando o padre Kenton vai ao exílio, morre Stalin, que foi o mais terrível dirigente da União Soviética e também o desenvolvimento. Então vejam o progresso em Hitler e Stalin e o tema moral que vai sendo envolvido. Então o padre Kenton, no 20 de janeiro de 42, decide não assinar a carta que o livraria do campo de concentração pelo problema no pulmão, e sim tem que experimentar isso. Então, em Berlim, entre os nazistas e as autoridades alemãs, está assinando sobre o extermínio dos judeus. Coincidência ou providência, não sabemos. E por último, o exílio do padre Kenton é nos Estados Unidos. Nesse contexto, vai ter que demonstrar ao mundo de que a opção capitalista é melhor que a comunista e, portanto, fazer um esforço enorme para alcançar os mais altos postos para esse cidadão. Isso também vê o padre Kenton. Deixar esses elementos dando... No tempo, o que passava no tempo. Vamos agora com as vozes da alma, Assunção. O que acontecia no padre Kenton nesse tempo, somado ao que conta o Cristiano. Bom, muito obrigado. Um pouco do que podemos ver no vídeo e o que nos estava explicando o Cristian vem também enraizado numa vivência pessoal do Pai.
O que impressiona é essa certeza de que Deus ha feito algo, obrado algo, com iniciativa em Schoenstatt, no santuário original, com os primeiros congregados, esses jovens, e também o que ele fez aí é a resposta para o grande drama e doença do Ocidente. Quando surge Schoenstatt, a Alemanha e a Europa estão vivendo o que se chama mal do fim do século. É como a decadência do ideal do homem moderno, que desencadeia tudo o que nos explicou o cristiano. Mas também há um sentimento de mal-estar. Seguimos com o ideal do progresso, da máquina, todo o progresso, e tudo está subdividido e muito bem pensado, o trabalho bem elaborado e tudo seja o máximo benefício de todas as coisas. Então, o ser humano está começando a ser visto desde o ideal de uma máquina, que o padre... Nós estamos falando para falar mais devagar, assim que vamos diminuir. Pelos tradutores. Então está esse mal-estar pelo fim do século. Então surge nesse ambiente. E junto com isso, há muitos outros autores e pensadores que estão... Um autor que se chama Tiltai, que está falando pela primeira vez que o ser humano tem vivências interiores. Não sei se vocês lembram de que o pai fala que o ser humano é importante que tenha vivências espirituais, que se criou nesse mesmo momento no fim do século. E também está Edith Stein, que nesse momento estava pedindo para ser doutora da igreja, que nós, através da empatia, podemos conhecer a interioridade do outro. E através da empatia, podemos conhecer a Deus. Maria Montessori, em Itália, ao mesmo momento, potencia essa realidade. Outro autor também da fenomenologia, nesse tempo, há uma interioridade que não está fechada em si mesma. Mas essa imagem que a alma está fechada, começam a dizer não, que não está fechada dentro de si mesma, mas que essa alma sai e se expande até fora. E entra em contato com a interioridade de outros. E através dessa saída da alma, posso conhecer a Deus. Não uma vivência empírica, mas uma vivência intuitiva. Nesse momento, o pai percebe um momento de mudança de época. Uma imagem do ser humano que vai marcar o século seguinte. O que se está em jogo é uma imagem fragmentada do ser humano, seu corpo, rins, coração, inteligência, elementos da consciência, mas uma imagem do ser humano orgânico, que tudo está vinculado em si. Essa é uma tensão que se está vivendo nesse tempo e que se está lutando. E por isso, quando o pai diz, aqui Deus está fazendo algo, é porque no santuário se está produzindo uma saída da alma. Eu experimentei com uma doença, o excentricismo, e experimentei um remédio quando abri o coração e abri a alma ao coração e foi curado pelo encontro com os jovens. E ele viu como os jovens se curaram com o encontro com ele e o encontro com a mãe no santuário. E o que estava acontecendo no santuário? Como lugar de graças que Deus escolheu, os jovens e ele mesmo podiam desplegar a sua alma.
e também receber o eco de outra alma e o eco da interioridade de Maria. Esse eco ia transformando de pouco em pouco, não de maneira brusca, apertar um botão e somos um homem integrado, mas com esse processo a alma se vai curando de maneira suave e orgânica. Então, quando o pai diz, não, isso não é assim, ele diz, desculpa, eu vivi, e não só eu, mas todos esses jovens. E também muitas outras pessoas ao redor do mundo estão vivendo isso que Deus está fazendo aqui. Isso um pouco. Obrigado, Assunção. E bom, Davi, o que acontecia no Padre Kenton, na igreja, em Schoenstatt, no contexto nesse momento? O pai foi questionado, dá uma resposta. O que aconteceu aí? Bom, eu anotei 5 pontos para não estar em branco. O primeiro, o que acaba de dizer Assunção, se eu tivesse que escolher 3 palavras da palestra do 31 de maio, eu o vivi. Por isso que a percepção do 31 de maio é mais uma ideia, mas é uma vivência. Uma vivência formulada em ideia, mas é uma vivência. É notável que é a referência à juventude e é normal que se um faça referência à sua própria juventude. Porque é normal. É uma convicção do 20 de janeiro, mas uma convicção da sua juventude. E que se faça muito claro o que ele tem que dizer. Então, o primeiro é uma sensação de continuidade. Então, percebendo que o 31 de maio é uma tão grande novidade, mas no Pai, ele explicita, se um vá até a ata de pré-fundação, o tema de microcosmos, na realidade, ele está dizendo o mesmo. A continuidade é um tema muito forte para mim. Os tradutores são Schoenstattianos, então sabem tudo isso. Não é nada novo. Sem dúvida. Por que é um hito? É um desvio. Mas também o hito poderia ser uma estação. Quando um reflete sobre algo, e se um pode dizer que no 20 de janeiro, me lembro do Padre Hulk, que o pai deu sozinho esse passo. Com o Espírito Santo e a Mãe. Sim, mas é uma resposta ao Espírito Santo. É notável que depois de 75 anos, estamos falando disso, talvez falem 75 anos do que nós estamos falando hoje, então compreender isso e o que consiste esse ato de resposta. O que é esse ato? Então, porque eu também escutei em Schoenstatt alguns que dizem que o Padre Kenton errou. Ou passou um pouco. Se ele é o fundador. O que ele estava pensando, o Pai, é o que há que se ver. Então, qual era a convicção dele? Então, ele explicita dois momentos, o 20 de janeiro e o 20 de maio, que chovia. Pai, melhor não vamos.
Se eles fizessem a reunião embaixo da chuva e a carta ele escreve resfriado, porque ele caminhou pelo barro e se resfriou. Então, uma convicção. A outra convicção dele é da juventude. Não uma ideia que ele leu num livro, mas uma convicção. Então, vamos conhecer a convicção dele. Essa é a primeira ideia. Mas as outras são rápidas. A terceira ideia é a atenção que, sempre que o pai afirma algo, é outro que ele afirmando outra coisa e considerando outra coisa. Vou levando o carro de vitória da mãe. Que vitória? Uno ve las fotos, por ejemplo, en Paso Mayor. Acá está el padre Daniel Yaní, por ahí atrás, ¿no? En Paso Mayor. Y el padre habla de Occidente. O passo maior. Fala de Ocidente. Do lado dele havia 10 pessoas de campo. E por outro lado, uma grande convicção da impotência. Isso é o que mais eu gosto. Outra frase que eu diria é: viemos com a roupa suja. E essa consciência, não de debilidade, mas de realidade humana, em Shansta talvez foi não olhada. O pai sempre agradece que fiquem com ele. Eram mais os que o abandonaram os que o seguiram. A carta a José, que ele escreve acá en el 52, hace un párrafo gigante donde él hace preguntas. A carta a José, que faz uma lista de muitas perguntas de por que não acreditar no que ele fez. Eu os entendo. Há uma compreensão da debilidade e impotência, mas não como algo que não corresponde à fé. Como decía, estamos en un santuario incompleto. Bueno, esa es la otra frase que quería decir. Cuando él Essa é a outra frase que eu queria dizer. Estamos em um santuário incompleto. Porque esa otra cosa, él tenía 60 años acá, más o menos, el 31 de mayo. Pero a los 80, digo, bueno, pasó por Milwaukee, se habrá calmado con algunas cosas. Ele passou por Milwaukee e talvez ficou mais calmo com algumas coisas e pergunta qual é a missão do Ocidente e ele volta com a mesma ideia. Aos 82 anos dele, mesmo ano que vai morrer, celebramos juntos em um santuário incompleto. É o melhor resumo do 31 de maio para ele. Celebramos juntos em um santuário e incompleto. Talvez a fé é poder celebrar o incompleto. E a santidade não é ser perfeito, mas é poder celebrar o incompleto. Eu não creio que somos perfeitos em santidades. Ser perfeição, ou é o que o Pai diz, ser eu mesmo, porque eu sou criação de Deus e todos os originais, e por Ele, o cultivo da originalidade de cada um. A voz da alma. Deus fala. Acho que eu disse tudo o que eu tinha que dizer. Eu gostaria que conversemos agora, desde o ponto de vista de cada um. O Pai sempre falava de um vírus, de uma doença. O mecanicismo, a separação do homem com Deus, o que disse muito bem Cristian com o tema da ilustração, como se produz uma incisão. Deus já não é parte da minha vida, senão que Deus é minha fé.
Como o Pai sempre diz, hemos escondido Deus na sacristia, a fé na sacristia quando vou à missa. Mais que isso, também a compreensão do que é o ser humano. Quando outros autores também, que eu mencionei e outros mais, estão falando dessa necessidade da integração do ser humano, é porque ao mesmo tempo há outros autores que também dizem que o ser humano não tem alma. Se instaura a psicologia sem alma. Porque a alma não pode ser reduzida a elementos, porque não pode ser estudada como elementos. Só que ela se vá porque a alma e o interior não podem ser captados ou reduzido a um conceito. E isso é o difícil para a modernidade. A modernidade quer ter certeza. E não se pode ter certeza, então vamos fazer uma psicologia sem alma. Então, os autores estão dizendo, nós nos mexemos, comemos, dormimos, não porque decidimos, senão porque somos máquinas e somos obrigados a isso. Então, quando um começa a pensar, um condutor, o que é o ser humano? Uma reação a várias causas, estímulo e efeito. Quando se começa a pensar, tudo está determinado desde fora, falar de orgânico é muito mais difícil. Então, esse desafio do pensar mecanicista se meteu em nós a missão do nosso ser e da humanidade de que já não deixa espaço para o mistério, para o que não é certeiro e como explico como tomo uma decisão. Surge também tudo que é a psicoanálise e o inconsciente, mas também o inconsciente do século XIX, aquelas pequenas percepções cheias de riquezas e de vivências, que também outras vivências, se eu não posso entender, não existem. Por que me casei com essa pessoa e não com a outra? Por que aconteceu isso e aquilo? Mas o ser humano não sabe, se sentiu que tinha que fazê-lo. Não tenho essa certeza. Tudo começa a colocar abaixo dessa lupa do que eu tenho que saber de mim, tenho que entender-me. Não tenho que entender-me, tenho que viver-me, viver com a minha relação com Deus e a minha relação com os demais, não desde a teoria. E o problema que eu vejo, que vivemos na atualidade, é que somos seres desintegrados. Quando o Pai fala da cruzada do amar, pensar, viver orgânico, que seamos o núcleo da nossa personalidade. Mas nós agora, e acredito que todos experimentamos, estamos puxados para fora. Redes sociais, sociedade, panoramas. Temos que ter essa vida. E quando um fica sem celular, sem internet, e começa a se desesperar porque não está sendo produtivo. E o que eu faço com esse tempo? Não sei o que fazer. Não sei estar com Deus, porque não sei perder o tempo no santuário. Essa intimidade da minha alma com Deus. Quando eu encontro com outro, estou tão apressado que não abro a minha interioridade ao outro. E não me deixo abrir-me ao outro. E acabo usando ao outro para o que eu preciso. Então, como estamos construindo as nossas relações? Estamos construindo desde o centro das nossas realidades, do nosso ser, ou simplesmente estamos fazendo as coisas para o que eu necessito nesse momento? Então, essa falta dessa vivência desde dentro. Cristian, doenças da época do que falava o Pai, mecanicismo, também fala da igreja. Bueno, yo creo que la comprobación más feroz
Eu acredito que a comprovação mais feroz do Padre Kentenny tem a ver com isso, não só que o mecanicismo também estava na sociedade, mas também na igreja. E havia algo nas vinculações que se havia perdido. Então, voltando um pouco à ilustração da Revolução Francesa, da igualdade e fraternidade, nenhuma se cumpriu, e uma que não se fala hoje em dia é a fraternidade. A fraternidade supõe que nos reconhecemos irmãos e, portanto, temos um pai comum. E matar a Deus, o que fizemos, ao não reconhecer um pai comum, não somos irmãos entre nós. E à medida que isso avança, mais estamos brigados como sociedade. Vejam o Chile hoje, a América Latina hoje, o mundo hoje. Cada vez nos vemos mais diferentes e distantes do outro, porque não temos um fundo comum. E o Padre Kentenny tem uma frase maravilhosa que não me canso de falar: a mão no pulso do tempo e o ouvido no coração de Deus. E aí há uma dimensão para recuperar esse dom profético, poder escutar a Deus. Por que era sábio Salomão? Não porque tinha uma inteligência superior, mas porque sabia escutar a Deus. A mão no pulso do tempo e o ouvido no coração de Deus. E o Padre Kentenny, uma hermenêutica do sagrado, uma interpretação e poder aplicar no mundo. E o que não tem isso, e vê como um cronista sua própria miséria. Um homem que olha a si mesmo e olha o próprio umbigo e só fala de si mesmo e olhando para a arte e em qualquer coisa, temos esse eco. Temos a possibilidade de que existe para nós, para curar-nos, é voltar a reconhecer a Deus como Pai, e olhar para o alto, para que tenhamos um princípio superior para segurar-nos, senão vivemos qualquer coisa. Vivemos uma coisa amorfa e que tudo se move. Então, eu acredito que a riqueza está. É muito importante. Estamos em um momento bastante crítico para a família de Shanstone. Quando o Padre Kentenny coloca o terceiro ponto de contato com o movimento, com a vinculação ao Pai, isso era muito natural para nós, com gente que conheceu o Padre Kentenny, mas hoje essas pessoas já estão falecendo e não temos muitas pessoas referentes que conheceram o Padre Kentenny. Cada dia vai ser menos. Em algum momento vamos perder essa vinculação. E acredito que o que aconteceu a teóloga Teufenbach, tínhamos o Padre Kentenny esquecido, isso foi a tampa do lixo. É super importante, porque todo o conteúdo espiritual, formativo, psicológico, el itinerario pedagógico y de santidad que nos regala el Padre es clave. Tudo o que nos dá o Pai, não vamos só converter-nos em uma verdade popular. É o seguro mais sagrado que temos, um homem profundo, mas também devemos explorar o Padre, conhecer o seu pensamento. E também temos que reformular outra coisa, o caráter profético. Lembrando que coloquem perguntas e para que todo o público possa fazer perguntas e os que estão também vendo a transmissão entrem no. O Padre encontrou no 31 de maio uma porta aberta para responder. Percebi que eu não respondi a pergunta anterior.
Vou te Hay un responder. dato interesante, porque hablamos de la iglesia y Tem um dado interessante, porque falamos da igreja e às vezes um entra na igreja la iglesia mecanicista, Schoenstatt, orgánico. Los como alemanes mecanicistas, los latinos colocar em uma dinâmica estranha, igreja contra Schoenstatt, adultos. É uma coisa estranha. por ejemplo, ahí el video dice el No padre vídeo diz, es notable o porque pai foi a Roma. antes del 47 Antes do 47, ele não tinha ido a Roma. lo invitaron a 2 capítulos y él dijo que no. E ao haviam convidado a outros capítulos, ele havia dito que não. Joana, está, ¿no? Hermana, si usted cita a la hermana María Jesús al capítulo, Se a irmã superiora das irmãs Jesús decir que no va, ¿no? disse à irmã Maria Jesus que vá ao capítulo, a irmã Maria Jesus não pode dizer que não vai porque tem que trabalhar com o padre Gonçalo. Decía que no iba y Bom, mandaba al padre o pai dizia que não ia e mandava o padre Meningen. Igual es interesante ver eso. Roma no está tan lejos, pero él estaba Roma não está tão longe, mas o padre Kenten está concentrado na Casa de Aliança, cerca de 1000 sacerdotes por año. Hay que pensar que cada sacerdote 1000 sacerdotes ao ano, semanas, temas muy intensos, los temas muito duraban todo el intensos. año, Os temas duravam um ano inteiro. no hay un vacío. Toda esa bibliografía está, pero fue la época más como productiva, sistemática del padre. Foi um tempo muito produtivo e sistemático do pai. Mas em 47 vai a Roma e então se pergunta por que vai a Roma? O sea, ¿a qué va? E se com Y ahí está el tema de los institutos seculares. E aí está o tema dos institutos seculares que o pai quer propor um modelo. Uno puede también posicionar al padre por el lado de la crítica. Pero ¿por qué no nos Então, posicionar o pai só do lado da crítica, mas também colocá-lo do lado de propor. Um vínculo desde o amor e a liberdade que tem os institutos das senhoras, das irmãs e padres das famílias, que não é a norma, a regra, mas o vínculo. Ele vinha nessa ideia na semana que ele se junta com o Papa Pio XII e ele havia aprovado o documento Pro Vida Mater Ecclesia. Ele vinha com uma busca frente à igreja de ter um espaço de um modelo novo, se não só do lado da crítica, mas também o lado da proposta, mas também quando um fala da igreja, que igreja? Há um bispo? Hoje não há obispos, não há igreja. E o padre se levava muito bem com os bispos latino-americanos, os núncios. Yo tengo la sensación, bueno, él tenía, hay que pensar que además todos los obispos alemanes, no sé hoy creo que también, pero en aquel momento... Hay que pensar que os bispos alemães eram todos doutores. Son doctor. Y eso en Alemania pesa, hay que poner doctor, ¿no? De hecho a vos te presentaron como doctor, ¿no? También, doctor, yo no soy doctor. Vocês se apresentaram como doutor? Eu não sou doutor. E o padre não era doutor. E não somente isso, mas também não o deixaram estudar. Porque era complicado. Quase não o ordenaram. Não o mandam a Camarões, porque tinha problema no pulmão, mas também quase não o ordenaram. E de castigo, o mandam de professor de latim e alemão. Ele busca um espaço da igreja, mas ele também se faz parte da igreja para fazer a crítica. Eu gosto mais de entreaberta, porque é uma palavra que é mais
Deus que abre, que talvez você pode não haver. O padre Menningen manda um informe da visitação e o disse: o bispo Stein faz tudo o que pode. Não está passando muito bem. Eu acredito que não está entendendo muito. E eu acredito que não entende pela sua formação. Então, as portas entreabertas para o pai foi esse comentário, a sua própria observação, e se não se entende, a mudança, as cartas que ele escreveu em março, as 13 cartas. Uma carta por dia ao bispo. Que chegavam 15 dias depois e já estava bravo com a primeira. Quando chegou a 13ª, já nem lia. E o padre procurando o diálogo, eminência. E a primeira frase é: e na primeira palavra da carta, Epístola Perlonga, coloca que não está em absoluto acordo com o Senhor. O pai pratica a franqueza, é respeituoso, não é diplomático. Esse diz Turowski. Tem que reconhecer que não é. Reconhecer algum defeito, está bem. Parece que a fortaleza dele era o espaço íntimo, e isso não está registrado. Se vamos analisar o pai pelas cartas, é meio pesado, difícil. É complicado e difícil. Jorge me começou a dizer a Epístola Perlonga e cheguei só até a página 10. Tem um interesse dele. Tem que cuidar. Não estou por defender a Shanstar. Pelos institutos seculares, pela igreja e pelo ocidente. E outra porta entreaberta que ele vê é que está em um espaço. Eu fui aos Estados Unidos e lá vejo o mesmo. Em Estados Unidos, vi a mesma coisa na Alemanha, mas aqui ainda não. E a porta entreaberta para ele é esse modo de acreditar e viver que ainda não está contagiado. Por isso fala dessas imagens que não está vacilo, germe. Estranho que ele teve a crise na juventude e a consagração aos 9 anos, como a mãe, a salvação se foi antes. Então talvez a mãe não é a pílula, mas a injeção. É o que te ajuda a sobreviver à crise, mas não evitar. A mãe o dá a mentalidade orgânica e então se permite ter o contato com a mãe. Te respondi? Sim, todos entenderam. Último tema, pelas perguntas. Você disse uma frase, estamos falando de um contexto que foi há 75 anos atrás e mais. Está vigente ainda hoje, por isso dizemos que o pai é um profeta? Um minuto. Falamos que é um profeta. Ele dizia que a missão de profeta traz sorte de profeta, que é escutar a Deus, o que ele transmite
e o que o mundo precisa. Por isso se precisa de pessoas santas que escutaram a Deus nessa época da história para suscitar respostas para o tempo. O que sim é chave para que não só devemos ser instrumentos proféticos do Pai, mas também nós devemos ser profetas, convertermos em profetas. Também temos desafios. Viver uma arqueologia do Pai, o que ele disse, porque provavelmente as coisas que ele disse funcionem hoje a algumas pessoas particulares e não a todos. Nesse exercício precisamos de uma madurez do Pai para, não primitiva, mas madura, para atuar com a mão no pulso do tempo e ouvido no coração de Deus. E por isso, pelo batismo, somos profetas e há que tomar em sério. As palavras do Pai. Há um teólogo que diz que consegue entender a Deus através da empatia, que seu coração consegue entrar em diálogo de amor e consegue conhecer o que conhecemos a história do Pai e a mensagem de Schoenstatt diz: estou seguro, tenho certeza e por isso dou o salto mortal do 31 de maio, porque eu sei que está. Se apareceu Deus, não. O viveu desde seu interior. Então nos está convidando a abrir nossa relação a Deus, nos está convidando a que nós também entremos em um contato empático com o coração de Deus e ver o que Deus quer para a sociedade, para o mundo e também para nós. E quando nós falamos a partir da aliança de amor, a partir do mistério do santuário, surge tudo o que significa a pedagogia de ideais. Tudo o que significa é livre. Profundamente livre e na obediência pode ser profundamente livre. E também conseguimos entender quando o Bispo Stein dizem o homem mecanicista a nível superior, massificado a nível superior, porque o ser humano, ser radicalmente livre, pode decidir ser obediente. E isso não se entende quando não se entende o ser humano, quando tem interioridade. Então o Pai se joga e diz que pode educar-se a si mesmo, pode conhecer o querer de Deus e jogar-se por essa missão e para a missão de Schoenstatt e para o mundo. Um profeta, definitivamente. Obrigado. Agora vamos com o Rodrigo. Vamos com as perguntas. Vamos ver as perguntas mais votadas. Brevemente, obrigado pela participação de todos e vamos usar essa plataforma para o encontro entre todos e ir votando pelas perguntas. A primeira mais votada é pelo contexto de hoje, no parecido aos 75 anos. De que maneira hoje se parece ao que viveu 75 anos atrás? E se há algum foco especial que querem insistir? Uma inquietude pela juventude, como? Está vigente hoje essa mensagem, Assunção? Como vemos aplicado hoje? Eu acredito que
é mais vigente que nunca, porque se um vai vendo o desenvolvimento da sociedade, da história, esse diagnóstico, mais que nada está agudizando, e nós o vivemos. Um pouco falando da pergunta da juventude, em que estão os jovens hoje? Que vão subir montanhas, terapia do bosque, a chuva do bosque, ou temas de yoga, estão procurando o tema de interioridade, sentar-se em si mesmo. Se não se abre o mundo de Deus, existe uma forma de encontrar a Deus e não esquecer-me do mundo. Estamos nessa vinculação da aliança de amor. Sinto que está mais vigente que nunca. O grande apostolado de Schoenstatt é o santuário. Y tiene toda la razón también. ¿Por qué? Porque si nosotros no llevamos el mensaje de Schoenstatt a que Dios nos ama personalmente y que quiere... Se nós não levamos a mensagem de Schoenstatt ao mundo e que Deus quer estar conosco, o mundo vai ao precipício. E senão se vai anunciando uma catástrofe. Quantos católicos somos e quantos são verdadeiramente? Quantos realmente têm uma relação pessoal com Deus? Quem pode dizer, eu falo com Deus, eu amo a Deus e sim, me sinto amada por Ele? Isso é a aliança de amor. Temos a presente de chance de poder dar-lhe. É um apostolado em Schoenstatt. Aí vem o apostolado do mundo. A pergunta é uma pergunta chave. É uma pergunta fundamental e vital de estar hoje aqui. Estamos na hora 11, um pouquinho antes do fim. Estamos todos reunidos aqui. Se revisamos tudo o que fala Schoenstatt e o que fala o Pai, conceito de autoridade, paternidade, o rol de Maria, de homem e mulher, solidariedade de destinos e qualquer coisa, qualquer conceito que vamos falar, todos somos questionados pelos poderes e as autoridades, todos os níveis. Hoje, somos resistência. Somos, si entendemos el concepto del Padre Kentenich, lo que él nos quiso transmitir en ese momento. Se entendemos o conceito do Padre Kentenich, o que ele quis nos transmitir, que terrível que ele viveu, que hoje voltam. Se não estamos dispostos a segui-lo, como profetas, e vocação de profeta, missão de profeta traz sorte de profeta. E vocação de profeta e vida de profeta traz sorte de profeta. Senão, Schoenstatt vai ser só uma pequena voz no tempo. De verdade, acredito que se há algum movimento que dá respostas reais aos tempos de hoje, é Schoenstatt. E temos que acreditar em sério. Somos resistência ou não? Somos resistência ou não? Aproveita seu minuto, então. Vamos com o tema da juventude, que é tão importante. Junto com algo que disse ele, Cristiano, quando o pai estava em Dachau,
los 800 años Ele celebra os 800 anos del convento do de Scherzo, antigo convento de Scherzo. que ahí llegaron las agustinas, Chegaram as agustinas, que que foram as que deram o nome ao vale, Locus, Schoenstatt, ¿no? Y él celebra, imagínense, e ele celebra. celebrando 800 años, ¿no? Imaginem celebrando 800 anos em Dachau, de um monastério abandonado. Então, o que celebra? Y él dice, celebro la expiación. Celebra a expiação delas, Ellos, ¿no? Los agustinos deles, dejaron de ser fieles. deixaram de Pero ser hasta fiéis. ahora, Mas até hoje, duraron más que nosotros, duraram mais que nós. porque duraron como 300 años. ¿No? Duraram como 300 anos. 200 a 1500, bueno. Pero cuando los palotinos llegan a Schoenstatt, todavía está hay una torre románica. Há ainda uma torre românica Esa torre debe tener sus 800 años. que deve ter 800 anos. ¿Por qué lo vinculé con vos? No, por el tema este, el tema este de que puede morir. Pode morrer. Ojo, hay que mirar con atención el tema. La Casa de Alianza, que hoy la familia Jensen, entre todos, está tratando está vacía. Está vazia. A casa de aliança. Y hay varias casas en Schoenstatt que se están vendiendo. E há várias casas em Scherzo que se estão vendendo. Entonces, es un tema, no es un problema inmobiliario. Não é um problema imobiliário. No es un problema inmobiliario. Entonces, Pero miremos con esperanza, aquí está lleno, ¿no es cierto? Hay gente afuera en las casas. pero por eso, también. la pregunta es qué viene primero. ¿Qué viene primero? No viene el departamento piloto primero. O sea, lo primero es el proyecto pastoral. O primeiro é o projeto pastoral, projeto espiritual. Esas fotos que vimos ahí, el Padre es el que generó, ¿no es cierto? Con la Madre, el Espíritu Santo, la Trinidad. Com a Mãe, Espírito Santo. O Padre foi quem gerou. No se va a olvidar, no se va a olvidar. Sí. San Luis Gonzaga también. Palotti. Ya. Aprendió. Pero, ¿cómo era él? Como era ele e seu projeto ¿Cierto? que gerou. Entonces, el hacer historia tiene que ver con cómo volver al origen, a la fuente. A série tem a ver como voltar à origem e não ao passado. Pregunta, la primera del Sobre sua contexto, pergunta do contexto, a mí me da lo mismo si es el mismo contexto. Por nosotros tenemos que responder hoy, que me da lo mismo si es el mismo. Ahora, yo creo que sí, tiene parecido. é um pouco mesmo se é parecido ou não, mas temos que responder hoje. Aparece muy fuerte el tema de la incertidumbre. Tanto la pandemia, Aparece muito forte o tema da y un montón de guerras, incertidão, as guerras de Ucrânia e as guerras de África. Yo creo que ese también es un mensaje, cómo incluir el 31 de mayo África. Como incluir o 31 de maio em África? No sea solo Chile, ¿no es cierto?, sino un tema continental. Bueno, pensemos a nivel internacional. Também pensemos em tema internacional. ¿Está diciendo algo? El contexto hoy. El contexto hoy. Vinculemos con la juventud. ¿Qué diría el padre? O que diria o pai? ¿Qué es el contexto? O que é o contexto? ¿Qué es el contexto? Es la voz de Dios. O sea, Dios habla. Entonces la pregunta É a voz de no Deus. es si Então Deus fala. Então a pergunta não é esto es bueno o malo. se o contexto é bom ou ruim. Es más, él dice, si queremos escuchar a Dios, Se queremos escutar a Deus, procuremos fora da igreja. Eles têm mais claro que nós. conservadora y tarda. A igreja é conservadora e demora em perceber. Yo me acuerdo en el 2014, E junto com a segunda pergunta, eu lembro em 2014, alemán hizo un congreso unos días antes, unas semanas antes, no sé qué, e teve um congresso uns dias ou semanas antes e uns fóruns, e eu fui a um em Monte Schoenstatt. y la pregunta del foro era, A pergunta do fórum era: ¿qué para ofrecer? o que tem a igreja para oferecer? Y quiero saber, ¿no? ¿Qué tiene la iglesia para ofrecer? Y estaba el obispo Ackerman, O que tem a igreja para oferecer? Estava o bispo Ackerman, um pastor e alguém mais. E começa o pastor protestante. dice, bueno, ¿qué tiene la iglesia para O ofrecer? que tem a igreja para oferecer? Nada. Porque hay que hacerse esa pregunta también. ¿Por qué los jóvenes, por qué son ellos? O sea, la pregunta es, ¿qué tenés para ofrecer? ¿Por qué no vienen a comer a mi restaurante? Quizás tu comida no está buena. Por que não vem comer ao meu restaurante? Talvez é porque a minha comida não está boa. Talvez a pergunta, se eles acreditem mais,
que o mundo adulto, os jovens, estão mais conectados com eles mesmos e não acreditam por herança o que é melhor. O que é melhor se um filho de um casal de união está na união ou não, se estava em liberdade ou não. Por que os jovens não estão longe do Padre Kentenny? Talvez o problema não é dos jovens. Se o pai teve 10 anos de crise, os jovens têm 2 meses de crise, e os pais e os jovens têm tempos também de crise. Talvez não é um problema se um olha. Tem um estudo da Católica aqui no Chile, da confiança de instituições. E a igreja abaixou de 80% a 20%, um pelos casos de abuso e o segundo pela resposta das respostas insuficientes a esses casos. Então, as respostas insuficientes, sim, são responsabilidade de todos. O que é insuficiente? Talvez não é um problema dos jovens. Eu acredito que não é. E o pai o disse que estava à disposição dos jovens e, antes de tudo, pertence ao meu coração. Um vínculo de amor é o que todos os jovens esperam. Em fevereiro de 1914, eles iam fundar a Congregação Mariana e não puderam fundar. Porque o Padre Kentenny ficou doente e quase morreu. E o testemunho dos meninos, e quando vêm que querem levar o pai, como se preocupam. Então o pai quer cuidar deles. O padre mesmo comenta depois da guerra que eram meninos destruídos, tiveram que matar e enterrar seus amigos. E todos os meninos de Horde eram meninos destroçados. E com eles dedicava o tempo e armou Schoenstatt. Ahí están dando la respuesta. Ese vínculo de amor que encontraron en el Padre, saber que necesitan de nosotros y de la sociedad hoy también. Bueno, llegado el tiempo, vamos a seguir. Bom, chegamos ao tempo. Essa é a resposta. Por mucho tiempo, Esse vínculo de amor e que os jovens precisam em nós. Não agradecemos a Cristiana Assunção de Davi, um pequeno presente. Esperamos que todos tenham entendido. Nos vamos encontrar no próximo painel, em um momento. Um aplauso para os nossos palestrantes. E a nossa jornalista que nos acompanha. Efectivamente, extraordinario los panelistas. Yo repetiría ese aplauso porque verdaderamente se pasaron. O sea, la elección. Mais aplausos. Verdaderamente uno sale, pero no hay cómo estar defraudado de esta experiencia. Muy cortito, seguimos, el día sigue, pero corresponde hacer una pausa. Entonces vamos a tener ahora unos minutos. Vamos fazer uns minutos de pausa para um café. ¿Ya? Pero, entre otras cosas, muy importante, traten de volver lo antes posible. Voltem o antes possível. O próximo começa às 11h10. Aquí la organización, para que a las 11:15 parta el contenido. Así que por favor vayan. Aquí los esperamos de regreso. Disfruten del cafecito, pero rapidito. Muy bien. En la misma zona de donde estuvimos encontrándonos anoche. Así es.